Ren não queria rir do rei. Ela nem sabia que era ele. O corredor atrás das grandes cozinhas da fortaleza de Thornhill era o tipo de lugar por onde ninguém importante passava. Tinha o teto baixo, cheirava a sebo e pedra molhada. Era iluminado por uma única lamparina que precisava de reparo há uma semana. Era para lá que Ren ia quando queria 3 minutos para si mesma. Um pedaço de pão roubado da fornada da manhã estava em seu bolso do avental. Então, quando uma figura alta virou a esquina e pisou bem no meio da corda que ela tinha deixado no chão, uma corda que ela pretendia pendurar há 2 semanas, o homem caiu com a graça de um carvalho derrubado. Seus braços giravam no ar. Um saco de maçãs secas se espalhou pelas lajes de pedra como uma tempestade. Ela riu. O riso saiu dela antes que pudesse impedi-lo. Brilhante, indefeso e totalmente indigno, ecoando na pedra até preencher toda a passagem. Ela tinha uma risada distinta, todos na copa diziam. Tão baixa e quente, e então quebrando subitamente no final, como se tivesse tropeçado em si mesma. Era a risada que sua mãe costumava silenciar no templo. Era a risada que a metia em problemas. E então o homem levantou a cabeça e a luz da lamparina atingiu seu rosto. E Ren parou de rir. Ela conhecia aquele rosto. Todos nas 4 províncias conheciam aquele rosto, embora a maioria apenas pelas moedas com seu perfil. As sobrancelhas escuras e pesadas, a cicatriz que dividia uma delas e desaparecia na linha do cabelo. Os olhos pálidos, cor de tempestade, o cinza do mar na hora antes de se tornar cruel. O rei Aldrich Vire de Thornhill, o lobo silencioso. O homem que recusou por 7 anos noivas enviadas de todas as casas aliadas do reino. Que dispensou princesas e filhas de senhores da guerra e a própria sacerdotisa do sol de Emerald. Sussurravam que ele não sorria uma única vez desde o ano em que seu irmão morreu. Ele estava no chão do corredor dos servos, emaranhado em sua corda, cercado por maçãs espalhadas, olhando para ela. O estômago de Ren despencou através das lajes e continuou caindo. Ela deveria se ajoelhar. Ela sabia que deveria se ajoelhar. Uma parte distante e sensata dela já estava gritando isso. No chão, garota. No chão. Testa na pedra. Implore. Mas seus joelhos haviam travado e suas mãos voaram para a boca. Tudo o que ela conseguiu fazer foi ficar ali, congelada, com o último resquício da risada ainda morrendo em sua garganta e seus olhos se arregalando como pires. Ela disse, vossa... Ela não conseguiu encontrar a palavra majestade. Simplesmente a abandonou. O rei não disse nada. Ele a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algo tão estranho, tenso e inquisitivo que a assustou mais do que a raiva teria assustado. Seu peito subia e descia rápido demais. Uma de suas mãos se ergueu semiaberta, pressionada contra o centro de suas próprias costelas, como se algo ali dentro o tivesse atingido. Como se a queda tivesse soltado algo que estava selado há muito tempo. No final do corredor, uma porta bateu. Passos de botas, uma voz que ela reconheceu. A sombra do rei, o homem alto e sombrio que o seguia por toda parte, chamando um nome que não era o dela. Ren fez a segunda coisa que podia fazer. Ela deixou o pão. Ela deixou a corda. Ela deixou as maçãs rolando. E ela levantou suas saias e fugiu pelo corredor. Passou pelo arco baixo e entrou no vapor e no barulho das cozinhas. Seu coração batia tão forte que ela pensou que poderia quebrar uma de suas próprias costelas. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, poderia ter visto a coisa mais estranha de todas. Mais estranha que um rei no chão, mais estranha que a expressão em seu rosto. Ela poderia tê-lo visto rir. Foi quase nada. Uma única respiração áspera forçada para fora de um peito que havia esquecido. Feio. Assustado e incrédulo. Doeu nele. Dava para ver que doeu da mesma forma que a primeira respiração dói em um nadador que emerge depois de muito tempo submerso. Ele pressionou a mão com mais força contra as costelas. E sob sua pele, no lugar oco onde por 7 anos não houve absolutamente nada. Sem calor, sem cheiro, sem o movimento da besta que deveria viver ali. Algo antigo e meio adormecido abriu um olho. Ela. A palavra veio de uma parte dele que ele pensava estar em silêncio há muito tempo. Ele não a entendeu. Ele só sabia que o lobo, que não falava desde a noite em que seu irmão morreu em seus braços, havia falado agora. Uma palavra, no escuro, ao som da risada de uma estranha.
O homem sombrio o alcançou e parou, chocado com a visão de seu rei no chão. Aldrich. Ele nunca usava o nome nos corredores. Ele usou agora. O que aconteceu? Você está ferido? O rei se deixou ser levantado. Ele olhou para o corredor vazio por onde a garota havia ido. Seu rosto já havia se fechado novamente, imóvel e cinzento como uma porta fechada. Mas sua mão permaneceu pressionada contra o peito e não se afastou. Descubra quem ela é, ele disse. Sua voz estava estranha e rouca. A garota que estava aqui agora. Não a assuste. Não diga a ela que eu pedi. Meu rei, descubra quem ela é, Cale. Ele se virou e, pela primeira vez em 7 anos, havia algo nos olhos cor de tempestade que não tinha nome. E não, ele disse baixinho, deixe-a sair da fortaleza. Naquela noite, em um catre estreito acima da copa, Wren ficou acordada com o cobertor até o queixo. Ela olhava para as vigas e tentava se convencer de que tinha imaginado tudo. Ela havia rido do rei. Ela havia rido do rei e fugido. Pela manhã eles viriam buscá-la. Os guardas, as correntes, a longa caminhada para o que quer que uma copeira ganhasse por zombar de um lobo no chão de sua própria casa. Ela não dormiu. Quando a madrugada cinzenta chegou e alguém bateu na porta baixa abaixo dela, de forma suave, uniforme e paciente, ela já sabia. Da mesma forma que uma lebre sabe que era por ela. Estão te chamando, disse o intendente quando ela desceu. Seu rosto não revelava nada. Lá em cima, na torre oeste, pelo homem do próprio rei. O sangue de Wren virou água de rio. Vou ser punida? Ela sussurrou. O intendente olhou para ela por um longo momento, e havia algo em seus olhos que ela não conseguia nomear. Pena, ou talvez o oposto disso. Eu não acho, ele disse lentamente, que alguém saiba ainda o que você vai ser. Para entender como uma copeira chegou a rir na cara de um rei, você precisa entender que Wren passou a vida inteira aprendendo a ser invisível. E ela falhou nisso exatamente uma vez, e essa vez foi agora. Ela chegou à fortaleza de Thornhill aos 11 anos, meio morta de fome. Foi depois que o ano da febre levou o último de sua família na vila de pescadores de Sallow Ridge, na Costa Cinzenta. Havia uma tia que deveria cuidar dela, e não quis. Houve uma carroça e uma longa estrada para o interior. E uma mulher no portão da fortaleza que a examinou como se examina um saco de nabos e decidiu que ela serviria para as copas. Isso foi há 7 anos. Wren tinha 11 anos, e o rei tinha acabado de parar de sorrir, embora, claro, ela não soubesse disso na época. Ela não sabia de nada, então, exceto que as cozinhas eram quentes e o trabalho era interminável. E se você mantivesse a cabeça baixa e as mãos ocupadas, ninguém a incomodava. Ela se tornou muito boa em manter a cabeça baixa. Ela também era boa com as mãos, melhor do que uma copeira precisava ser. Ela conseguia limpar e desossar um peixe às cegas. Ela conseguia consertar uma panela de cobre. Ela tinha um jeito de saber quando o pão estava fermentado apenas pelo cheiro do ar sobre a maceira. A subcozinheira, uma vasta e gentil montanha de mulher chamada Ra, notou e a promoveu de lavar panelas para um trabalho de verdade. E essa tinha sido toda a ambição de Wren. Ser útil o suficiente para ser mantida e quieta o suficiente para ser esquecida. Não ocupar espaço, não custar nada a ninguém. A risada era a única coisa que ela nunca conseguiu enterrar. Saía nos piores momentos, em funerais, no exato momento errado no templo. Não porque ela achasse essas coisas engraçadas, mas porque algo nela se soltava quando o mundo ficava pesado demais e precisava emitir um som. A chamava isso de sua maldição e sua bênção. Essa sua risada vai te casar ou te expulsar, ela costumava dizer, e eu não saberia dizer qual dos dois. Agora, subindo as escadas da torre oeste atrás de um guarda que não falava com ela, Wren pensou que Ra talvez estivesse certa, afinal. E a metade errada estava vencendo. O quarto no topo não era o que ela esperava. Não era uma cela, mas um escritório. Redondo, com paredes de janelas altas, forradas de mapas e livros de registro. Um fogo já estava aceso contra a umidade da costa. E esperando perto do fogo, alto, magro e sombrio como um poste de forca, estava o homem do corredor. A sombra do rei. De perto, ele era mais jovem do que ela pensava, embora seus olhos fossem velhos. Ele tinha o jeito contido de um homem que aprendeu há muito tempo a nunca desperdiçar um movimento. Quando ele olhou para ela, ela se sentiu pesada até o último grama. Wren, ele disse, não como uma pergunta.
Das copas, antes de Sallow Ridge. Sim, meu senhor. Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Sinto muito, meu senhor. Eu não sabia que era ele, o rei. Eu só deixei a corda para pendurá-la. Eu juro, eu nunca quis. Não estou aqui por causa da corda. Ele gesticulou para uma cadeira. Ela não se sentou. Ele não pareceu se importar. Meu nome é Cale Dorn. Eu sou o beta do rei e o mestre de sua guarda pessoal. Isso é tudo o que você precisa saber sobre mim. Ele a estudou. O que eu preciso saber sobre você é um pouco mais. Eu não entendo. Não, ele disse. Você não entenderia. E então, no tom de um homem colocando uma única carta virada para cima na mesa e observando para ver o que acontece. No corredor, o que ele fez? Ren piscou. De todas as perguntas, ele... Nada. Ele olhou para mim. Ele me olhou de um jeito estranho, meu senhor. Como se eu o tivesse atingido. E eu corri. A vergonha a inundou. Eu sei que não deveria ter corrido. Aceitarei o que mereço. Mas Cale Dorn não estava ouvindo o pedido de desculpas. Ele ficou muito quieto, como um caçador fica quieto. E algo estava se formando por trás de seus olhos velhos. Ele olhou para você. Ele repetiu lentamente. Como se você o tivesse atingido. Sim, meu senhor. E então eu corri. Eu já lhe disse. Cale ficou em silêncio por um longo momento. Ele caminhou até a janela e olhou para o pátio cinzento. E quando falou novamente, foi quase para si mesmo. Viu, ele murmurou. Viu. E todos os curandeiros, todos os sacerdotes, todas as bruxas em quem ousamos confiar, e meia dúzia em quem não confiamos. E é uma limpadora de peixes com uma corda que ela esqueceu de pendurar. Ele se virou. Diga-me, Ren, de Sallow Ridge. Você sabe por que o rei não se casou? Todos conhecem as histórias, meu senhor. Conte-me uma. Ela hesitou. Dizem que seu coração morreu com seu irmão, o príncipe. Ela tropeçou no nome e corrigiu-se. Príncipe Tovald. Dizem que o lobo silencioso não pode amar porque enterrou tudo na cripta. 7 anos atrás. Ela engoliu em seco. Conversa de cozinha, meu senhor. Eu não dou crédito a isso. A cozinha, disse Cale Dorn, está mais perto do que o conselho. Ele se afastou da janela. Vou lhe pedir uma coisa, e você não vai entender por quê, e eu não vou explicar. Se você recusar, voltará para suas panelas e nenhum mal lhe acontecerá. Você tem minha palavra, e minha palavra é boa. Mas se você concordar... Ele fez uma pausa, e pela primeira vez algo quase como esperança rachou a severidade de seu rosto. E foi uma coisa terrível de se ver, porque era tão pouco praticada. Se você concordar, pode se encontrar em cômodos onde uma copeira não tem lugar. E você não deve contar a ninguém, nem a sua subcozinheira, nem a garota no catre ao lado. Ninguém. A boca de Ren secou. Concordar com o quê, meu senhor? Para rir, disse Cale Dorn. Na frente do rei, mais uma vez, onde eu possa observar o que acontece. O fogo estalou. Em algum lugar abaixo, uma gaivota gritou sobre o pátio. Ren encarou o homem mais sombrio que já conhecera e entendeu, com um arrepio lento e frio na espinha, que o que quer que estivesse acontecendo ali era muito maior e muito mais estranho do que uma corda esquecida. E que ela já havia, sem querer, entrado no meio de tudo. Não sob comando. Não funciona assim. Algo piscou no rosto de Cale Dorn e, para sua surpresa, ela percebeu que era medo. Para o bem de todos nós, ele disse baixinho. É melhor você torcer para que funcione. Eles a levaram até ele ao entardecer, em um pequeno e quente cômodo ao lado da biblioteca particular do rei, e não lhe disseram quase nada. Cale a instruiu no caminho. Com uma voz baixa e rápida, ela deveria ficar onde foi colocada. Falar apenas se falassem com ela. E, acima de tudo, não deveria se ajoelhar, se curvar ou chamá-lo de Vossa Majestade, até a morte, como a corte fazia. Ele já ouve isso o suficiente, disse Cale. Não é disso que precisamos. O que eles precisavam, aparentemente, era que Ren simplesmente fosse. Que ficasse em um quarto com o homem mais temido do reino e se comportasse como se ele fosse um homem e não um monumento. O que era, ela pensou um pouco descontroladamente, como ser mandada relaxar enquanto se equilibrava em uma faca.
O quarto tinha 2 cadeiras perto de uma lareira e uma longa janela que se tornava violeta com o dia morrendo. O rei estava naquela janela, de costas para a porta, e não se virou quando ela entrou. "Deixe-nos, Kay", ele disse. "Meu rei, eu preferiria... Deixe-nos." A porta se fechou e Wren estava sozinha com o lobo silencioso. Por um longo tempo, nenhum deles falou. Wren ficou ao lado da segunda cadeira com as mãos entrelaçadas no avental. Ela estudou a grande e imóvel respiração de suas costas e pensou que nunca em sua vida esteve tão ciente de seu próprio batimento cardíaco. Ele era ainda maior de perto do que parecia estendido no chão. 1,5 mais alto que ela, ombros como o batente de uma porta. E havia uma quietude nele que não era calma. Era a quietude de uma respiração presa, de um homem parado com muito cuidado na superfície de algo que poderia ceder. Eles não lhe disseram nada, ele disse finalmente, sem se virar. Não era uma pergunta. "Não, vossa..." Ela se lembrou do aviso de Cale. Deixou para lá. "Não, não disseram." "Bom." Uma pausa. "Cale me disse que seu nome é Wren." "Sim, como o pássaro. Minha mãe disse que eu era pequena o suficiente para caber em uma mão quando nasci." "Vossa..." Ela se interrompeu novamente. Seu rosto ficou quente. "Senhor," ela disse. Ela quase não o chamou de nada e se contentou com o menor pássaro que conhecia. E então ela ouviu. A menor respiração saiu dele. Não uma risada, mas o fantasma do lugar de onde uma risada poderia vir. Ele se virou à luz do fogo. Seu rosto não era o rosto da moeda. Estava cansado de uma forma que as moedas nunca mostram. Esculpido e oco sob os olhos, fios grisalhos nos cabelos escuros em suas têmporas. Embora ele não pudesse ter muito mais de 30 anos. Mas foram seus olhos que a desmontaram. Estavam fixos nela com uma fome nua e incrédula que não tinha nada a ver com desejar uma mulher. E tudo a ver com um homem faminto olhando para o pão através de uma janela. Como se ela fosse algo de que ele havia desistido, e aqui estava ela de qualquer maneira. "Diga algo para mim", ele disse. Sua voz havia baixado, rouca. "Qualquer coisa. Não me importo com o quê." "Eu não, senhor. Eu não sei o que você quer que eu... Não é isso." Ele deu um passo mais perto, e ela se forçou a não recuar, como Cale lhe dissera. E foi a coisa mais difícil que já fizera. "No corredor você não estava tentando. Era só isso. Você não estava tentando." Algo desesperado surgiu nele. "Faça de novo. O que quer que tenha sido." Mas Wren, olhando para um rei implorando para que ela risse, sentiu a risada se encolher em algum lugar profundo em seu peito e ficar imóvel de puro terror. Nada era engraçado. Tudo era aterrorizante. Ela abriu a boca e nada saiu além de um pequeno som estrangulado de pânico. E ela viu a esperança se apagar em seu rosto como um pavio extinto. Viu-o ficar cinzento e estremecer novamente. Viu-o recuar e se tornar o monumento mais uma vez. Isso soltou algo nela, porque era tão triste e porque a coisa toda era tão absurda. Uma copeira ordenada a rir. Um rei-lobo esperando por isso como um veredito. Os dois parados em um quarto violeta, realizando a alegria como uma tarefa. E a pura e ridícula dor disso atingiu a pederneira em seu peito. E antes que ela pudesse impedir, veio. A risada baixa e quente, quebrando alto no final, onde tropeçou em si mesma. Indefesa, real. O rei cambaleou. Ele realmente cambaleou, uma mão voando para o parapeito da lareira para se apoiar. E sua respiração saiu em um jorro e seus olhos se fecharam. E em seu rosto passou algo tão enorme e tão doloroso e tão parecido com alívio que Wren parou de rir de puro alarme e avançou com as mãos estendidas. "Senhor, vossa majestade, você está doente? Shh, devo chamar?" "Não." Seus olhos se abriram e estavam úmidos. O lobo silencioso de Thornhill, o homem que recusou um reino de noivas, o terror de 4 províncias, estava com uma mão branca de força em sua própria lareira. E lágrimas brotavam em seus olhos cor de tempestade. E ele olhou para uma limpadora de peixes de Sallow Reach, como se ela tivesse enfiado a mão em seu peito e reiniciado um coração que estava parado há 7 anos. "Eu senti", ele sussurrou. Não para ela, para algo dentro de si mesmo. Cale. A porta se abriu com um estrondo. O Beta estava lá em um instante, e atrás dele, Wren se encolheu,
Havia outros dois. Uma velha com as vestes cinzentas de uma curandeira da fortaleza e um homem mais jovem com a cabeça raspada de um leitor do templo. Todos os três se aglomerando na porta com a mesma expressão. A exata mesma que ela estava começando a temer. Choque e fome e algo como medo. O rei disse a eles, e sua voz falhou. Quando eu senti ele se mover. A mão da velha curandeira foi à boca. O leitor do templo ficou branco. E Keldorn olhou para Ren por cima de todas as suas cabeças com uma expressão que ela lembraria pelo resto da vida. Porque era o olhar de um homem à deriva no mar que acaba de ver, muito ao longe, a menor vela possível. O quê? Ren disse no silêncio, sua voz muito baixa. O que há de errado com todos vocês? Essa foi a pior parte. Ninguém lhe respondeu. Eles apenas olhavam, os quatro. Dela para o rei e de volta, como se ela fosse uma chave que apareceu em uma fechadura que eles haviam deixado de acreditar que poderia ser aberta. A velha curandeira foi a única que finalmente falou, e não falou com Ren. Ela falou com Cale, baixo e tremendo, e as palavras não fizeram sentido para Ren então, embora viessem a significar tudo. Sele o quarto, disse a curandeira. Não conte a ninguém. Se os ouvidos errados ouvirem que uma copeira despertou o lobo. Ela parou, seus olhos velhos se voltaram para Ren e se encheram absurdamente de pena. Criança, ela disse. O que quer que tenham lhe prometido quando a trouxeram aqui, esqueça. Você não vai voltar para as copas, nem agora, nem nunca. Mas eu não entendo, disse Ren, e ouviu sua própria voz subindo em direção ao pânico. Eu não fiz nada. Eu só ri. Eu sei, disse a velha suavemente. É isso que nos assusta. E o rei, que não tirou os olhos de Ren uma única vez, nem por um único batimento cardíaco desde que o som a deixou, disse baixinho para ninguém, com uma voz cheia de espanto e terror em igual medida. Não a deixem sair da minha vista. Eles a mantiveram em um pequeno quarto aquecido ao lado da sala de destilação da curandeira naquela noite. E ninguém lhe disse por quê. E Ren não dormiu nada. Pela manhã, a velha curandeira veio buscá-la. Seu nome, ela disse, era Marin Vosk, e ela servia a casa de Vaer desde antes de Aldrich nascer. E ela ia contar a Ren a verdade, porque fingir o contrário havia se tornado mais perigoso do que a própria verdade. Ela sentou Ren em uma mesa esfregada, com uma xícara de algo quente e amargo, e olhou para ela com aqueles olhos piedosos e começou. O que você sabe, disse Marin, sobre a segunda alma de um lobo? Nada, senhora. Eu nasci na costa. Não temos o sangue metamorfo lá em Sallow Reach. Não, a maioria das pessoas comuns não tem. Mas o rei tem, e todas as casas nobres têm, e é isso que os torna o que são. Marin envolveu suas mãos nodosas em sua própria xícara. Dentro de cada metamorfo há um segundo eu, a besta, o lobo. Não é uma fantasia que ele veste, é metade de sua alma. A metade que sente, que percebe, que anseia, que sofre, que se alegra. Um lobo sem sua besta é uma lâmpada sem chama. Ele andará, falará e governará, e ninguém a 10 passos de distância notará a diferença. Sua voz baixou, mas ele está se apagando do mesmo jeito. Lentamente, por dentro, como uma árvore que foi anelada. A xícara de Ren parou a meio caminho de sua boca. E o rei, há 7 anos, disse Marin. Na noite em que seu irmão morreu, o lobo do rei Aldrich ficou em silêncio. Não se foi, ficou em silêncio. Parou de sentir cheiros, parou de falar, parou de sentir qualquer coisa. Ele não sentiu o cheiro do mar, nem provou o seu vinho, nem sentiu o calor de um fogo em sua pele em 7 anos. Criança, ele não chorou. Ele não riu. Ela encarou os olhos de Ren. Ele não desejou uma mulher, e é por isso que ele dispensou todas as noivas que o reino lhe ofereceu. Não por luto, seja o que for que as cozinhas digam, mas porque a parte dele que poderia desejar qualquer coisa escureceu e nunca mais se acendeu. É por isso que as noivas... Ren sussurrou. A peça se encaixou com um clique suave e terrível. 7 anos de noivas. Ele não as estava recusando. Ele não podia senti-las. Marin disse, um metamorfo escolhe uma parceira pelo cheiro, pelo conhecimento do lobo. Seu lobo não conhece nada há 7 anos. Aceitar uma noiva que ele não pudesse sentir o cheiro teria sido uma mentira aos olhos dos deuses.
E seja o que for que esse homem seja, ele não mente. Então ele disse não e não e não. Por 7 anos, ela se inclinou. E a cada ano o lobo afunda mais. E a cada ano ele se apaga um pouco mais. E nós tentamos de tudo, Ren. Todas as ervas em meus estoques, todas as orações que os leitores conhecem. 2 bruxas que deveríamos ter expulsado e não o fizemos porque estávamos desesperados. Nada. Nada jamais alcançou o lobo. Nada o fez sequer se mexer. O quarto estava muito quieto. Até, disse Ren, até que uma limpadora de peixes deixou uma corda no chão, disse Marinvoski, e riu. Ren pousou a xícara com muito cuidado, porque suas mãos começaram a tremer. Isso não, senhora, isso não é possível. As pessoas riem dele. Certamente em 7 anos alguém... As pessoas riem perto dele. As pessoas riem para ele. As risadinhas astutas da corte. Aquelas que querem algo. A velha balançou a cabeça lentamente. Ninguém ri dele. Ninguém riu daquele homem sem medo no som desde o dia em que ele assumiu a coroa. Você entende? Não foi a risada. Foi que você não sabia que deveria ter medo. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão fria de Ren na sua quente. Por um batimento cardíaco naquele corredor, você tratou o lobo silencioso como um homem comum que tropeçou em uma corda. E algo nele que estava faminto por 7 anos se agarrou a isso. Ren puxou a mão de volta sem querer. Eu quero ir para casa, ela disse, e ouviu como soou pequeno. Eu quero voltar para as cozinhas. Eu não quero ser o que quer que seja isso. Eu não sou ninguém, senhora. Você pegou a garota errada. Eu conserto panelas. Eu sei. A voz de Marin era gentil e impiedosa. Eu sei que você conserta. Mas me escute agora, porque esta é a parte que importa. Ela esperou até que Ren olhasse para ela. Cale Dorn observou aquele homem se apagar por 7 anos e fez as pazes com a ideia de perdê-lo. Ontem à noite ele viu o lobo se mover pela primeira vez desde a cripta. Ele não vai deixar você ir, criança. Não porque ele seja cruel. Ele é o homem menos cruel desta fortaleza. Mas porque você é a única ameaça de esperança que ele teve em 7 anos. E um homem segurando sua última esperança não abre a mão. Ela se recostou. A coisa mais gentil que posso fazer por você é dizer a verdade. Para que você pare de esperar para ser mandada para casa. Você não será mandada para casa. A única questão que resta é que tipo de coisa você concordará em se tornar. Antes que Ren pudesse responder, a porta se abriu sem uma batida, e Cale Dorn estava nela. E seu rosto sombrio estava fazendo algo que claramente não fazia-se há muito tempo, e havia esquecido como. Estava tentando ser gentil. Ele dormiu, disse Cale. Marin ficou imóvel. O quê? Ontem à noite, depois que você mandou a garota para a sala de destilação. A voz de Cale era baixa e estranha. Eu sentei com ele, como sempre faço. Ele estava na janela, e depois do sino do meio, ele riu uma vez, baixinho, para o nada, como um homem se lembrando de algo. E então ele foi para a cama e dormiu. Marin, durante a noite toda, sem andar de um lado para o outro, sem ficar na janela até o amanhecer. Ele olhou para Ren, e lá estava aquela terrível e pouco praticada esperança novamente. Ele não dorme uma noite inteira há 7 anos, nenhuma vez, e ela estava a 2 quartos de distância. A velha curandeira se levantou lentamente, uma mão na mesa como se o chão tivesse se inclinado. A 2 quartos de distância, ela repetiu. Nem mesmo no quarto. Nem mesmo no quarto. Ambos se viraram para olhar para Ren, e Ren olhou de volta para eles, e a xícara quente e amarga fumegava entre suas mãos. E lá fora, uma gaivota gritou sobre o pátio cinzento, e ela entendeu, com um baque doentio, que qualquer porta que tivesse se aberto na noite anterior não era uma pela qual ela seria autorizada a sair. Quanto tempo, disse Marin baixinho, não para Ren, para Cale. Os leitores deram a ele, antes, sua contagem honesta? A mandíbula de Cale Dorn se contraiu. Por um momento, Ren pensou que ele não responderia. Antes que o ano termine, ele disse. Eles lhe deram até a virada do ano. E o ano já está morrendo, Marin. A primeira geada estava no pátio esta manhã. Ren olhou de um rosto velho e grave para o outro. Isso são semanas, ela disse fracamente. Uma estação no máximo. Sim, disse Cale.
É, e ele está se apagando mais rápido agora, não mais devagar. Os leitores não conseguem explicar. Uma chama moribunda deveria tremeluzir lentamente. Seus olhos velhos se fixaram nela. A dele está tremeluzindo, como se algo estivesse soprando nela. Não houve cerimônia, nenhum comando real selado em cera. Houve apenas Cale Dorne a acompanhando pela Torre Oeste naquela noite, e parando do lado de fora de uma porta que ela nunca tinha visto, e dizendo com a voz monótona de um homem que decidiu algo e não será dissuadido. Você se sentará com ele à noite. Só isso. Você se sentará no quarto e será você mesma, e veremos o que o lobo faz. Uma pausa. Você estará segura. Tem a minha palavra, e eu nunca a quebrei. Mas você fará isso, Ren. E se eu disser não? Kaylee olhou para ela por um longo momento. Então você diz não, ele disse, e eu não tocarei em você. E voltarei lá para vê-lo se apagar até a virada do ano, sabendo que havia um fio que não puxei, porque a garota que o segurava estava com medo. E não vou culpá-la por isso. Ele abriu a porta. Essa é toda a ameaça, se você estava esperando por uma. Não tenho correntes, apenas um homem se apagando e um desejo. Era, Ren pensou, uma ameaça muito pior do que correntes. Ela entrou. A sala de estar particular do rei era menor e mais simples do que ela imaginara que os aposentos de um rei seriam. Um bom fogo, 2 poltronas fundas, livros e pilhas no chão, como um homem que parou de fingir que tinha um sistema. Ele estava em uma das poltronas quando ela entrou e se levantou quando a viu, o que a surpreendeu tanto que ela quase saiu. Reis não se levantavam para copeiras. Sente-se, ele disse, gesticulando para a outra poltrona, e então, se corrigindo mais rudemente. Se quiser, você não precisa. Eu só quis dizer... Ele parou, passou a mão pelo rosto. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu. E a simplicidade disso, vinda dele, era impressionante. Eu esqueci como estar em um quarto com alguém que não tem medo de mim. Se você está com medo, e seria uma tola se não estivesse, eu pediria que tentasse esquecer por 1 hora. Isso é tudo o que eu quero. 1 hora de alguém esquecendo. Então Ren sentou-se. A primeira noite foi uma agonia. Ela se empoleirou na beirada da grande poltrona como um pássaro, pronta para voar, e respondeu às suas perguntas cuidadosas com monossílabos. E ele as fazia como um homem manuseando algo que tinha certeza de quebrar. E o lobo não fez absolutamente nada. E quando Kaylee veio buscá-la no sino do meio, o rosto do rei estava cinzento com a decepção que ele tentava não mostrar. Ren voltou para a sala de destilação, sentindo que havia falhado em algo que não queria e não conseguia fazer, e ficou acordada, envergonhada por se importar. A segunda noite foi um pouco melhor. Ele perguntou sobre Sallow Ridge, e ela se viu contando a ele sobre a costa, a água cinzenta, os penhascos das gaivotas. O jeito como toda a vila cheirava a sal, alcatrão e peixe aberto, tão forte que você parava de sentir o cheiro depois de 1 semana e depois sentia falta a vida inteira quando partia. E o rei ficou muito quieto e fechou os olhos, e ela pensou que o havia entediado e parou. Não pare, ele disse de olhos fechados. Diga-me como era exatamente o cheiro do alcatrão. Eu quero... Sua mandíbula se contraiu. Eu quero tentar lembrar o que é cheirar. E ela entendeu. Então, um pouco do que Marine quis dizer. Este homem não conseguia sentir o cheiro do fogo a 1 metro de seu próprio rosto. Então ela lhe contou. Ela lhe contou sobre alcatrão e sal e peixe aberto e as mãos de sua mãe, e o cheiro particular de salmoura verde e podre das planícies da Maré Baixa. E ela estava tão ocupada tentando dar uma cor a um cego que esqueceu por minutos inteiros de ter medo. E foi aí, claro, que aconteceu. Ela estava descrevendo o jeito como as mulheres do mercado de peixe gritavam umas com as outras. O volume verdadeiramente magnífico daquilo. E ela fez uma imitação sem pensar. E a pura inadequação de uma copeira gritando os pregões do mercado da costa na sala de estar de um rei a atingiu no meio do caminho. E a risada se soltou novamente, ou seja, aquela risada baixa, quente e rachada. E a cabeça do rei se ergueu, e suas narinas se dilataram, e seus olhos se arregalaram e escureceram. E ele disse com uma voz de quem testemunha um milagre. Sal. Ren parou. O quê? Eu consigo sentir o cheiro de sal. Ele estava de pé. Ele atravessou até ela e ficou sobre ela. Perto. Perto demais. Perto o suficiente para que ela se encolhesse na poltrona.
Mas ele não a estava olhando como um rei ou como um homem desejando uma mulher. Ele a estava olhando do jeito que se olha para uma lâmpada que se acendeu 100 vezes e que finalmente ele inspirou fundo e tremendo. Sal e alcatrão e algo verde e você... E sua voz quebrou completamente na última palavra. Eu consigo sentir seu cheiro. Deuses, Kaylee estava certo. É você. E Ren, presa na poltrona com o grande lobo de olhos cinzentos, inclinado sobre ela, respirando o cheiro dela como um homem respira ar depois de muito tempo, sentiu seu próprio coração fazer algo que não tinha nada a ver com medo. Algo quente e baixo e perigoso. E não sabia o que fazer com isso e não conseguia fazê-lo parar. Ele se conteve, recuou, seu rosto inundado por algo como vergonha. Perdoe-me, ele disse rigidamente, recuando para sua poltrona, agarrando seus braços. Isso foi. Você não está aqui para isso. Kaylee me disse. Sente-se com ele. Fique à vontade. Nada mais. Eu ultrapassei os limites. Você não ultrapassou, Ren disse rápido demais. E então ficou escarlate. Eles se olharam através do fogo. Nenhum disse nada por um longo momento. Eu deveria chamar Kaylee, ela conseguiu dizer. Está perto do sino. Sim, o rei disse sem se mover. Ele vai querer saber que funcionou, que o cheiro. Sim, ele disse novamente. E ainda não se moveu, e nem ela, e o fogo estalou entre eles. Naquela noite, de volta em sua cama estreita na sala de destilação, Ren sonhou pela primeira vez com um lugar que não era um lugar. Luz cinzenta, pedra fria sob os pés, um longo corredor escuro descendo e descendo para a água. E ao longe pequena, uma figura com olhos cor de tempestade, parada na beira da água, de costas para ela, sem se mover, enquanto algo no negrume abaixo dele a esperava. Ela acordou com o coração batendo forte e o gosto de sal na boca, e sem ideia nenhuma de que acabara de estar em um lugar real. Depois disso, um ritmo se formou, do jeito que a água encontra um canal, quer alguém o cave ou não. Durante o dia, Ren não o via. Ele era o rei. Tinha um reino para governar, petições para ouvir, uma guerra na fronteira norte que nunca se tornava uma guerra e nunca parava. Ela foi discretamente retirada das copas, recebeu um pequeno quarto próprio perto da sala de destilação e uma história para explicar. Ela era a nova ajudante de Marine, aprendendo o ofício de curandeira. E ninguém questionou porque ninguém questionava Marine. Ela aprendeu a moer, infundir e rotular. Ela era boa nisso, como era boa em tudo que suas mãos tocavam. E à noite, depois que a fortaleza se aquietava, um guarda a acompanhava até a torre oeste para se sentar com o rei. Eles conversavam. Era tudo no começo, e era tudo. Ela aprendeu que ele não era o que a moeda dizia e nem o que a cozinha dizia. Ele era seco quando se permitia ser. Um humor lento e enterrado que saía de lado e a surpreendia com aquela risada de novo e de novo. E toda vez que isso acontecia, ela via um pouco mais do mundo voltar para ele. Ele aprendeu a sentir o cheiro do fogo. Depois, a sentir o cheiro da chuva vindo do mar. Uma noite ele provou seu vinho, pousou a taça, cobriu os olhos com a mão e não falou por um tempo. E ela fingiu não notar, e isso era seu próprio tipo de ternura. Ela lhe contou sobre o ano da febre, sobre a tia que não a queria, sobre aprender a não ocupar espaço. Ele ouvia como ninguém jamais a ouvira, completamente sério, como se sua pequena e triste história importasse tanto quanto a enorme dele. E lentamente, noite após noite, ele começou a retribuir, com pequenas coisas. A cicatriz em sua sobrancelha de uma caça ao javali aos 14 anos, quando seu irmão riu tanto dos gritos de Aldrich, que o javali quase os pegou. O jeito como a Torre Norte capturava a última luz. O nome do cachorro que ele teve quando menino. Ele nunca falou da morte de seu irmão, ela nunca perguntou. Pequenas gentilezas começaram a aparecer ao seu redor, sem serem notadas. Uma lâmpada melhor em sua sala, do tipo bom que não soltava fumaça. Um livro de cartas náuticas deixado em sua mesa sem bilhete. Sallow Ridge circulado fracamente pela própria mão de um rei. Quando a geada se aprofundou e o vento costeiro se transformou em facas, um manto quente que ela nunca pediu, de lã cinza forrada exatamente do seu tamanho. Obrigada pelo manto, ela disse uma noite, desabotoando-o. Ele não levantou os olhos da carta que estava lendo. Que manto?
O cinza que você deixou para mim. As pontas de suas orelhas ficaram vermelhas, e ele virou uma página que claramente não estava lendo. E Ren conteve um sorriso e sentiu algo em seu peito se revirar e se acomodar. Ela deveria ter desconfiado desse sentimento. Ela era uma copeira, uma ajudante de curandeira agora, mas a mesma coisa. E ele era o rei de Thornhill, e o que quer que houvesse entre eles era um remédio, não um desejo. Marion teve o cuidado de dizer isso. Você é uma cura para ele, criança. Não confunda uma cura com um cortejo. Quando o lobo estiver bem, a cura será dispensada. Ren assentiu e acreditou, e então sentava-se com ele todas as noites, e sentia o significado se esvair um pouco mais, porque não era apenas ele que estava sendo curado. Essa era a coisa que ninguém a havia avisado. Em algum lugar naquelas horas tranquilas à luz do fogo, ela parou de se preparar para ser mandada para casa. Ela acordava querendo que a noite chegasse. Quando um dia passava sem que ela ouvisse um conselho que se estendia, uma viagem à fronteira, ela sentia como uma pedra no peito. Uma dor baixa e cinzenta para a qual não tinha nome e não conseguia afastar. Ela dizia a si mesma que era preocupação com o paciente. Ela estava se tornando, notou com desânimo, uma péssima mentirosa, até para si mesma. Uma noite, bem tarde, ele lhe fez uma pergunta que claramente carregava há algum tempo. Quando você era menina na costa, antes da febre? Ele girou lentamente sua taça de vinho em suas mãos grandes e com cicatrizes. Havia alguém que... Alguém se importava com você? Alguém? Ren pensou honestamente, porque ele merecia honestidade. Minha mãe, ela disse, até eu ter 9 anos. Foi ela quem me deu o nome do pequeno pássaro. Ela olhou para o fogo. Depois que ela se foi, decidi que o truque era não precisar de nada. Se você não precisa de nada, ninguém precisa abrir mão de nada para mantê-la. Você apenas se encaixa nos cantos da vida de outras pessoas. Você não lhes custa nada. E assim eles deixam você ficar. Ela deu de ombros, e doeu mais do que um dar de ombros deveria. Funciona na maior parte do tempo. Ninguém me expulsou em 7 anos. Aldrich ficou quieto por um longo momento. Isso não é se encaixar nos cantos, ele disse finalmente, baixo. Isso é desaparecer lentamente e chamar de segurança. Eu conheço a diferença. Seus olhos cinzentos se ergueram para os dela. Eu tenho feito a mesma coisa por 7 anos. Eu só tinha uma coroa para fazer isso por trás. Algo passou entre eles então, sem palavras, que nenhum dos dois ousou nomear. Duas pessoas que passaram anos se tornando menores, reconhecendo a forma disso na outra. Ren desviou o olhar primeiro, porque se tivesse sustentado o olhar dele por mais um batimento cardíaco, teria feito algo imperdoável. Então veio a noite. O sonho deixou de ser separado. Começou de forma comum. Ele perguntou, rude e sem jeito, se já que Kaylee jurava que ele dormia melhor nas noites em que ela estava por perto, ela poderia ficar até ele adormecer. Só desta vez, só para testar. Era impróprio, e ambos sabiam disso, e nenhum deles chamou Cale. Ela pegou a cadeira ao lado da cama dele. Ele deitou-se sobre as cobertas, totalmente vestido, rígido como um homem em um caixão. E ela falou baixinho sobre nada, até que a respiração dele mudou e se tornou profunda e uniforme, e a linha dura dele finalmente se suavizou em algo quase jovem. E então, 1 hora depois, mudou novamente. Não mais profundo, mais áspero. Sua cabeça virou bruscamente no travesseiro, suas mãos se fecharam nos lençóis. Um som baixo saiu dele, horrível. O som de um homem sendo puxado para baixo. E sem pensar, Ren estendeu a mão e segurou a mão fechada dele com as duas suas, e o quarto desapareceu. Luz cinzenta, pedra fria, o longo corredor descendo para a água negra, exatamente como ela sonhara. Exceto que agora ela sabia que não era um sonho, porque sonhos não tinham esse peso, esse frio, esse cheiro de rocha úmida e luto antigo. E lá na beira da água, de costas para ela, imóvel, estava o rei. Aldrich, ela disse seu nome. Ela nunca o chamava pelo nome, e sua voz caiu na escuridão e desapareceu sem eco. Ele não se virou. Na água negra abaixo dele, algo se moveu, lento, paciente e terrivelmente consciente. E a água estava cheia de formas descendo, formas pálidas afundando, e uma delas ergueu o que poderia ter sido uma mão. O corpo inteiro de Ren gritava para correr.
Em vez disso, ela fez a única coisa que podia fazer. Ela agarrou a mão fria do rei no escuro e a puxou com toda a sua força e gritou seu nome. E acordou de pé, ao lado da cama dele, suas mãos travadas nas dele, seu coração batendo como um martelo. Ele continuou dormindo, respirando fundo e uniformemente, seu rosto suave e pacífico, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de estar na beira daquela escuridão afogadora. Ela soltou as mãos dele lentamente. Estava tremendo. Ela não tinha certeza a qual deles pertencia. O que? Ela pensou, olhando para o lobo adormecido, o gosto daquela água negra ainda em sua garganta. Está acontecendo comigo? Da porta, muito baixinho, a voz de Cale Dorn disse: Você viu também, não viu? Ren se virou. Ele estava parado na escuridão da porta, e seu rosto sombrio estava da cor de cinzas, e seus olhos estavam fixos em suas duas mãos, onde as dela acabavam de deixar as dele. Você foi a algum lugar, disse Cale baixo para não acordar o rei. Agora mesmo, você ficou cinzenta e imóvel, e seus lábios se moveram, e você não estava aqui. Ele deu um passo para dentro do quarto. Há 7 anos eu o observo fazer isso todas as noites. Ficar naquela janela e ir para algum lugar em seu sono que não podemos seguir e do qual não podemos acordá-lo facilmente. Sua voz baixou ainda mais, para algo entre esperança e pavor. Ninguém nunca o seguiu até lá. Nenhum curandeiro, nenhuma bruxa, ninguém. Ele olhou para ela. Para onde você foi, Ren? Para onde ele vai? E Ren, com o frio daquele lugar ainda em seus ossos e sem a menor ideia de como explicar, sussurrou a única coisa verdadeira que tinha. Para algum lugar onde ele está preso. E eu não acho que ele acredita que tem permissão para sair. Ren acordou na manhã seguinte nos braços do rei. Ela não se lembrava de como isso havia acontecido. Ela se lembrava de tê-lo puxado da beira daquele lugar, de soltar sua mão e ficar tremendo ao lado de sua cama, enquanto Cale observava da porta. Ela se lembrava do Beta saindo. Finalmente, quando a respiração do rei permaneceu calma, ela se lembrava de afundar na cadeira ao lado da cama, pretendendo apenas descansar os olhos por um momento. E agora era a madrugada cinzenta, e ela não estava na cadeira. Ela estava na cama, sobre as cobertas, e o rei de Thornhill a havia envolvido em seu sono. Um braço pesado em sua cintura, seu peito quente contra suas costas, sua respiração agitando o cabelo em seu pescoço. E a havia puxado para perto dele, como se ela fosse algo que ele estivesse procurando por toda a vida e finalmente em sonho tivesse encontrado. Por 3 batimentos cardíacos, foi a melhor coisa que já lhe acontecera. Então sua mente despertou completamente, e o terror veio em seus calcanhares. Quando ele acordar e encontrar a ajudante da curandeira em sua cama. Ela tentou se afastar devagar, com cuidado, 1 centímetro de cada vez, e o braço em volta dela se apertou. Ele fez um som baixo em seu cabelo e a puxou para mais perto. E sob sua própria pele, algo que ela nunca sentira antes se ergueu para encontrá-lo. Uma atração profunda, certa como os ossos e sem palavras. Mais perto, dizia. Do jeito que a fome diz coma, do jeito que o frio diz fogo. Mais perto. Não é suficiente, nunca é suficiente. Seu próprio lobo, o nada silencioso que ela carregara por toda a sua vida na costa e nunca o vira, se revirou em seu peito e se pressionou contra ele. Ela ficou rígida com o choque e o sentiu acordar. Ela sentiu acontecer contra suas costas, a respiração presa, a súbita imobilidade de um homem percebendo onde seus braços estão. Por um longo momento congelado, nenhum deles se moveu ou respirou. Ren fechou os olhos com força e esperou ser empurrada e envergonhada. Em vez disso, o braço ao seu redor a puxou para dentro, completamente, até não haver mais espaço entre eles. E ele pressionou o rosto na curva de seu pescoço e a inspirou. Uma respiração longa, trêmula e indefesa. E um som baixo saiu de seu peito que ela sentiu em sua própria espinha. Então ele se foi. Ele se afastou tão rápido que a cama balançou e ela quase rolou para o espaço que ele deixou. Ela o ouviu atravessar o quarto, ouviu a porta de seu camarim se fechar. E Ren ficou sozinha no emaranhado das roupas de cama de um rei, com o coração batendo forte e todo o corpo vibrando como um sino tocado. E entendeu finalmente o que se recusava a entender por semanas. Todo metamorfo conhecia a palavra antiga para isso, até mesmo os nascidos na costa.
A atração, o cheiro, a certeza do lobo que ia além de posição e razão e dizia: esta, minha. Um laço de companheirismo meio formado e puxando. O calor quando estavam perto, a dor cinzenta quando estavam separados. O jeito como o lobo dele despertou para ela e o dela, silencioso por toda a vida, despertou para ele. Mas laços de companheirismo eram para pessoas que importavam. Para casas nobres e linhagens e nomes que significavam algo. Não para uma limpadora de peixes deixada em um portão de fortaleza como um saco de nabos. Não para o menor pássaro que sua mãe conhecia. Não podia ser isso. Ela não deixaria que fosse isso. Ela ainda estava deitada ali dizendo isso a si mesma, quando a porta do camarim se abriu e ele saiu. Vestido, composto, cinzento como a porta fechada que ele se ensinou a ser. Isso não vai acontecer de novo, ele disse. Sua voz era monótona e cuidadosa, e era pior do que gritar. Você tem minhas desculpas. Não será mais convidada a passar a noite. Vou pedir a Kaylee que arranje de outra forma. Foi uma imposição e estou envergonhado. Ren sentou-se agarrando a colcha e algo imprudente e magoado surgiu nela. Você não está envergonhado, ela se ouviu dizer. Você está com medo. Sua cabeça virou bruscamente. Eu senti também, ela disse antes que pudesse perder a coragem. Agora mesmo. Eu sei que não sou ninguém. Eu sei o que sou, mas não sou tão tola a ponto de não saber o que foi aquilo. Sua voz tremeu. Você sentiu? Seu lobo sentiu. Não fique aí me dizendo que foi uma imposição. Como se eu tivesse derramado sopa em você. Pare. A palavra saiu dele com força. E ela se encolheu. E ele a viu se encolher e fechou os olhos. Quando falou novamente foi mais baixo e muito pior. Você não entende o que está pedindo. Você acha que esta é a parte boa da história. O lobo acorda. O rei sente, o pássaro é pego. Ele abriu os olhos e eles estavam desolados. Não é o que você me seguiu na noite passada. A água, a escuridão. É para lá que eu vou, todas as noites, por 7 anos. E eu vi todos os curandeiros e bruxas que temos tentarem me seguir até lá e falharem. E agora você pode ir. E você entende o que isso significa, Ren? Ele atravessou até ela, agarrou o poste da cama. Significa que o que quer que me prenda lá embaixo pode prender você também. O laço não apenas dá, ele amarra. Se ele se formar completamente e eu me perder para sempre, você se perderá comigo. O quarto ficou muito quieto. Então não solte minha mão, disse Ren. Ele a encarou como se ela o tivesse atingido, e por um momento selvagem, ela pensou que ele poderia cruzar o resto da distância. Ela viu nele, o desejo, nu e enorme. E então ele recuou, e a porta em seu rosto se fechou, e ele disse rudemente: Kaylee a levará de volta. E a deixou sozinha em sua cama, com o gosto de água negra e a forma de seus braços ainda nela, ansiando por algo que ela jurou 100 vezes que nunca se permitiria querer. Ele a mandou embora naquela tarde. Não da fortaleza. Ele não era tão cruel ou tão tolo assim. Mas as noites pararam. O guarda não veio para acompanhá-la até a Torre Oeste. O manto cinza não estava lá. Quando ela passou pelo pátio de treinamento e o viu à distância, alto e inconfundível, treinando com a guarda como nunca costumava fazer, ele não virou a cabeça uma única vez. Embora ela tenha ficado à vista por tempo suficiente para que ele soubesse que ela estava lá. Ele a encontrou na sala de destilação 2 dias depois, moendo valeriana. Ela não precisava moer, e ele lhe disse o que ela já havia adivinhado. Ele proibiu, disse o Beta, e ele parecia que as palavras tinham um gosto ruim. Você deve ser mantida longe dele. Para sua segurança, ele diz. Ele me ordenou a encontrar outra maneira, ou não encontrar nenhuma, mas não trazê-la perto dele novamente. E você obedece. Ele é meu rei. Um músculo se contraiu na mandíbula de Cale. E ele é meu amigo, e ele me ordenou a proteger a única pessoa que poderia salvá-lo, fazendo-o enfrentar isso sozinho. Então, não, eu não obedeço facilmente. Ele colocou algo na mesa. As cartas náuticas, aquelas com Sallow Rich circulado. Ele me disse para queimar estas, eu esqueci. E ele saiu antes que ela pudesse responder. Os dias seguintes foram os piores que Ren conhecera desde o ano da febre. No início, ela disse a si mesma que era para o melhor. Ele estava certo. Era perigoso. Ela era uma ajudante de curandeira brincando com coisas muito acima dela.
E uma garota sábia aceitaria a misericórdia da separação e ficaria feliz. Ela durou talvez um dia e meio nisso. Então a doença veio. Veio do jeito que Marin havia avisado que poderia. Se um laço meio formado fosse privado em vez de concluído. Primeiro a inquietação. Ela não conseguia sentar, não conseguia dormir, não conseguia manter um pensamento. Depois a dor, baixa e constante. Uma pedra alojada atrás de suas costelas que nenhuma posição aliviava. Seu lobo, aquele nada silencioso de toda a vida, despertou completamente agora e não se acalmava. Ele andava sob sua pele e transformava sua comida em cinzas, e fazia cada hora que ele estava ausente se esticar como uma tortura. No quarto dia, as dores de cabeça vieram, e ela trabalhou com as persianas fechadas contra uma luz que parecia facas. No sexto, ela mal conseguia ficar de pé. Marin observou tudo acontecer com um conhecimento sombrio que assustou Ren mais do que os sintomas. É o laço, disse Ren na sexta noite, porque não adiantava mais fingir. Não é? Estar longe dele? Sim. Então é o mesmo para ele. Seus lábios rachados. Se me machuca assim, está o machucando pior. O dele está mais avançado. O lobo dele tem ansiado por anos. Sim, disse Marin Vosk, e seus olhos velhos estavam úmidos. Kaylee diz que ele parou de dormir de novo completamente. Diz que ele está de volta à janela todas as noites. Diz que ele está se apagando mais rápido do que antes, agora que o lobo acordou e foi privado. Uma fome desperta é mais cruel do que uma adormecida. Ela pegou a mão febril de Ren. E a geada está endurecendo, criança. O ano está quase no fim. Os leitores lhe deram até a virada. E a virada está quase aqui. E agora ele está se gastando 2 vezes mais rápido para ficar longe de você. Ele está se desgastando até o nada para mantê-la segura e desgastando você até o nada para fazer isso. Embora ele cortasse o próprio braço antes de acreditar nisso. Essa é a terrível aritmética de um homem teimoso. Ele prefere que ambos se apaguem separados do que arriscar que vocês se percam juntos. Ren se apoiou no cotovelo e o quarto girou, e ela continuou. Então eu tenho que ir até ele. Ele proibiu. Eu não me importo com o que ele proibiu. Algo havia queimado completamente o medo. E o que restou por baixo era ferro. Eu passei minha vida inteira me fazendo pequena para que ninguém tivesse que gastar nada para me manter. Não ocupando espaço, não custando nada. Ela se pôs de pé, tremendo. Cansei de ser pequena. Ele não pode decidir sozinho que nós dois vamos nos apagar educadamente. Não comigo. Leve-me até ele, Marin. Ou, que os deuses me ajudem, eu vou rastejar até aquela torre com minhas próprias mãos. Por um longo momento, a velha curandeira olhou para ela. E então, lentamente, algo se aliviou em seu rosto sombrio. Algo que poderia quase ter sido orgulho. Você não vai rastejar, disse Marin, levantando-se. Eu não vou permitir que minha ajudante rasteje. Ela foi até a porta e a abriu, e Keldorn estava parado na escuridão da passagem, como se estivesse esperando ali o tempo todo. O conselho pensa que ele está de cama, disse o Beta baixinho. O guarda em sua porta é meu. Se você pretende fazer isso... Seus olhos foram para Ren, cambaleando em seus pés. Faça agora, e faça sabendo que eu responderei por isso e não me importo. Ren se endireitou o melhor que pôde. Leve-me até lá, ela disse. A subida quase a acabou. Cale foi devagar, uma mão pronta em seu cotovelo, embora nunca a tocasse, e 2 vezes ela teve que parar e encostar a testa febril na pedra fria da parede da torre até que as escadas parassem de inclinar. Quando chegaram ao topo, suas pernas eram água, e seu coração estava batendo errado em seu peito, muito rápido e depois muito devagar. E ela entendeu, de uma forma distante e clara, que não lhe restavam muitos dias disso. Nenhum dos dois tinha. O ano estava quase no fim. Ela podia sentir no frio mortal da pedra sob suas mãos. Cale dispensou o guarda da porta com um olhar. Ele colocou a mão na maçaneta e fez uma pausa. Ele ficará com raiva, ele disse. Ele pode rugir. Ele é bom em rugir. É como ele mantém o mundo afastado. Não se deixe enganar. Sua boca sombria fez algo que não era bem um sorriso. Um homem não se desgasta até virar uma sombra para manter alguém seguro por nada. Ele abriu a porta e recuou, e cabia a ela atravessá-la. O quarto do rei estava escuro, exceto pelas brasas vermelhas e mortas de um fogo que ninguém havia cuidado. E ele estava na janela. Claro que estava.
uma forma negra contra o último cinza da noite, mas ele não estava de pé, altivo, como a moeda mostrava. Ele estava apoiado no batente com as duas mãos, como um homem se mantendo de pé apenas pela força de vontade. E mesmo no escuro, ela podia ver o que essa separação havia feito com ele. A respiração dele estava ofegante. Sua cabeça pendia. Ele parecia, ela pensou, como um baque, como a figura na beira da água, feita carne. Ele a reconheceu no instante em que ela cruzou o limiar. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Não. Ele não se virou. Sua voz era uma ruína. Cal, eu lhe disse. Ele não me trouxe, disse Ren. Eu vim. Ele se virou então, e o que quer que ele quisesse dizer morreu quando a viu cambaleando na porta, com o rosto cinzento, magra, segurando o batente da mesma forma que ele segurava o seu. Ela o viu entender, viu o horror tomar conta dele. O que aconteceu com você? Ele sussurrou. Deuses, você está doente. Você está doente? O quê? É a mesma coisa que aconteceu com você. Ela se forçou a soltar a porta e ficar de pé sozinha, embora lhe custasse. É o laço, Aldrich, privado. Você me mandou embora para me manter segura e está me adoecendo de qualquer maneira. Você vê? Nunca houve um caminho seguro. Havia apenas juntos ou separados, e separados está nos desfazendo, apenas mais devagar e mais solitário. Sua voz falhou. Você não me salvou. Você apenas garantiu que nos apagaríamos em quartos diferentes. Ele atravessou o chão até ela em 3 passos e parou perto, suas mãos se erguendo e pairando, sem ousar pousar. Exatamente como na primeira noite perto do fogo da sala de destilação. De perto, ele estava pior. De perto, ela podia ver suas mãos tremendo. Ver o brilho febril nele que combinava com o dela. Eu senti você se apagando, ele disse com a voz rouca. Todos os dias eu dizia a mim mesmo que era a separação, que passaria, que você se estabilizaria assim que o lobo a abandonasse. Sua mandíbula se contraiu. Não estava passando. Era você. Eu estava sentindo você escapar. E eu dizia a mim mesmo que não era real. Porque se fosse real, então eu... Ele parou. Então você teria que escolher, Ren completou por ele gentilmente, entre o perigo do laço e a certeza disso. Sim. Escolha então. Ela estendeu a mão. Exigiu tudo o que ela tinha e pousou a palma da mão em sua bochecha magra. E ele estremeceu e se pressionou contra ela. E seus olhos se fecharam como um homem depondo um peso que carregou por muito tempo. Mas escolha comigo, não por mim. Lá em cima nesta torre, sozinho, decidindo como eu tenho permissão para sofrer. Eu tive uma vida inteira de outras pessoas decidindo o quanto valia a pena gastar por mim. Não vou aceitar isso de você também. Seu polegar moveu-se sobre a cicatriz em sua sobrancelha. Eu sei o que sou. Eu sei que não sou ninguém, mas não sou nada, e não sou sua para ser gasta. Você não é ninguém. A frase saiu dele com força. Sua mão se ergueu e fechou sobre a dela, onde estava contra seu rosto, segurando-a ali como se ela pudesse tirá-la. Você sabe o que eu fiz por 7 anos? Recusei todas as filhas de todas as casas, porque meu lobo estava morto, e eu não mentiria diante dos deuses. Seus olhos se abriram e estavam úmidos, terríveis e vivos. E então uma garota com uma corda que esqueceu de pendurar ri em um corredor, e a coisa morta em meu peito abre os olhos e diz, ela. Não uma princesa, não um tratado. Ela. O menor pássaro que você conhece. Sua voz quebrou completamente. Você é a única coisa em 7 anos que meu lobo quis. Não fique em meus aposentos adoecendo e se chame de nada. Eles ficaram ali, os dois se apoiando pela mão pressionada em seu rosto, ambos tremendo, as brasas mortas estalando na lareira. Então não me mande embora de novo, Ren sussurrou. Não, ele disse. Não, eu cansei. Deuses, perdoem-me. Cansei de ser nobre sobre isso. Não tenho mais forças. E seu outro braço a envolveu e a puxou contra seu peito magro. E ela sentiu no momento em que se tocaram por completo, a dor diminuindo, a pedra atrás de suas costelas se soltando, o calor inundando de volta em suas mãos frias. Ela o sentiu sentir também. Sentiu a grande respiração trêmula passar por ele. Sentiu a atração entre eles parar de arranhar e começar finalmente a cantar. Mas você precisa saber o pior, ele disse em seu cabelo,
mesmo enquanto a segurava como se nunca mais fosse soltar. Porque não acabou. Porque a razão pela qual o laço pode te levar não é a separação. Ele se afastou o suficiente para olhá-la, e o velho pavor estava de volta em seu rosto, agora entrelaçado com algo como esperança, o que era pior. Se terminarmos isso, se nos unirmos de verdade, então para onde eu vou à noite, você vai completamente. Não uma visitante da qual você pode acordar. E eu nunca voltei daquele lugar por conta própria, Ren. Nem uma vez em 7 anos. Toda madrugada algo me solta. E toda noite me puxa para baixo novamente. E se você estiver ligada a mim quando finalmente me prender, então eu estarei lá, ela disse, para te trazer de volta. Ou você ficará presa lá comigo. Ou eu te trarei de volta. Ela sustentou seu olhar cinzento e arruinado e não desviou o olhar. Você nunca saiu por conta própria, mas também nunca teve alguém te seguindo até lá, não é? Ela viu a ideia se assentar. Ninguém nunca entrou naquele lugar por você, Aldrich. É isso que está errado. Você esteve lá embaixo sozinho por 7 anos e a escuridão não é a maldição. Sua voz baixou, certa de uma forma que ela ainda não entendia, mas sentia em seus ossos. A solidão é. Ele olhou para ela por um longo, longo momento. Do lado de fora da janela, a primeira linha fina de cinza estava rompendo sobre o mar. Se fizermos isso, ele disse baixinho, não há como desfazer. Pássaro, se eu te levar para aquele lugar e estiver errado, não perco uma cura. Eu perco você. Eu sei, e você ainda... Eu parei de ser pequena há uma semana, disse Ren. Não vou começar de novo por você. E ela se ergueu na ponta dos pés, gastando o último de suas forças, e beijou o lobo silencioso de Thornhill, enquanto o amanhecer surgia cinzento sobre a água. Ele a segurou quando suas forças cederam. Claro que sim. Ela gastou tudo no beijo. E a deitou na cama, e por um momento não havia nada de sábio ou cuidadoso em nenhum deles. Apenas 2 coisas famintas finalmente autorizadas a estarem perto. Mas ele se afastou antes que fosse mais longe, respirando com dificuldade, testa contra a dela. Não assim, ele disse. Não com você fraca de febre, e eu meio fantasma. Se fizermos isso, faremos com os olhos abertos e a bênção de Marine. E eu quero te contar primeiro tudo. Você deve saber a que está se ligando. Você deve saber o que há na escuridão. Então ele lhe contou. Ele se sentou com a cabeça dela em seu colo e a mão em seu cabelo. E ele lhe contou a coisa que não havia contado a uma alma viva em 7 anos. Nem ao conselho, nem aos leitores, nem mesmo a Kay, que conhecia a forma, a guerra e o campo e a coroa. Mas nunca a razão pela qual seu rei não lutaria para sair da escuridão. Meu irmão era o mais velho, ele disse. Thorvald. Ele deveria ser rei, e teria sido um bom, melhor do que eu, mais caloroso do que eu. Toda a fortaleza o amava. E havia uma guerra na fronteira norte, os clãs Ashmore, invasores. A mesma fronteira que nunca se acalma completamente, mesmo agora. Sua mão parou em seu cabelo. Thorvald queria negociar com eles. Eu queria marchar. Brigamos sobre isso por um mês. E eu era o líder da guerra, o experiente em batalha. E o conselho me ouviu. E no final, eu anulei a decisão do meu próprio irmão e marchei sobre os acampamentos Ashmore. Uma longa respiração. Havia uma mulher, uma enviada. Ela desceu em direção à nossa linha sob uma bandeira cinza de negociação. Eu sei disso agora. Eu não sabia então. Havia névoa e gritos, e alguém soltou uma flecha cedo demais. Sua voz afinou para quase nada. Nós abatemos uma enviada da paz sob sua própria bandeira de trégua. E quando os Ashmore viram, eles se dispersaram e se tornou uma debandada. E Thorvald... Ele parou. Ren estendeu a mão e segurou a mão em seu cabelo. Thorvald cavalgou para o meio de tudo para parar a coisa que eu comecei, disse Aldrich. E ele não saiu. Eu o segurei enquanto ele morria, e ele não estava com raiva. Essa foi a pior parte. Ele não estava com raiva. Ele apenas olhou para mim e disse, você deveria ter ouvido, irmão. Não cruel, apenas triste. E então ele se foi e a coroa era minha. A coroa que tirei do meu irmão morto em um campo cheio de pessoas que matei por nada, porque os invasores teriam negociado, afinal. A enviada provou isso. Eles vieram para negociar e nós a abatemos. A luz cinzenta encheu o quarto. Ren não falou. Não havia nada a dizer que não fosse pequeno.
A enviada tinha uma mãe, disse Aldrich. Uma velha, uma bruxa dos clãs. Ela veio ao campo antes de os expulsarmos e encontrou sua filha sob a bandeira cinza. E olhou para mim por cima do corpo e não gritou. Ela apenas disse: sua garganta se contraiu. Toda noite os perdidos te guardarão. Você não dormirá. Você não sentirá cheiro. Você não amará. Você não terá alegria e não dará nenhuma até que tenha pago o que deve. E você nunca poderá pagar. Então você pagará para sempre. Ele olhou para Ren. E naquela noite meu lobo ficou em silêncio. E eu fui para aquele lugar e tenho ido todas as noites desde então. Ren se ergueu devagar, tonta, até poder ver seu rosto. Marin disse, ela começou cuidadosamente, que as maldições de bruxa que ela conhece não são tão fortes, que a maioria se quebra por conta própria, que a sua durar 7 anos e piorar é estranho. Sim, ela me disse o mesmo. Porque não é apenas a maldição dela, disse Ren lentamente, o entendimento chegando enquanto falava. Não é? A palavra de uma bruxa abriu o caminho. Mas é você que continua andando nele. Ela observou o rosto dele e soube que estava certa. Você vai para aquele lugar todas as noites e nunca luta para sair. Você nunca nem tenta. Kel disse que ninguém nunca conseguiu te acordar facilmente. Mas não é que você não possa sair, Aldrich. É que uma parte de você acha que não deveria. Você acha que deve isso? Ele não respondeu. Mas sua mão se apertou na dela e seus olhos se encheram. É por isso que os leitores não conseguem quebrá-la e as bruxas não conseguem quebrá-la. Ren sussurrou. Porque não é realmente o feitiço delas que te prende lá. É o seu próprio. Ela te deu uma dívida e você a tem pago por 7 anos por escolha. Porque você acha que Thorvald estava certo e o sangue da enviada é seu. E você não acredita que tem permissão para voltar para casa. Seus próprios olhos transbordaram. Você tem se mantido lá. Sim, disse o rei Aldrich de Thornhill, e a palavra saiu dele como algo rasgado. A verdade que ele carregou sozinho para a escuridão todas as noites por 7 anos. Deuses me ajudem. Sim, eu sei como sair. Eu sempre soube. Eu só... Sua voz falhou. Eu não achava que tinha permissão. E foi nesse momento que a febre a tomou. Veio de uma vez, do jeito que Marin temia que pudesse. Uma vez que o laço despertou completamente e puxou sem liberação. Sua visão ficou branca, depois cinza, depois se foi. Ela o ouviu chamar seu nome, agudo, rachado e completamente desfeito. Ren. Ren sentiu seus braços se fecharem ao seu redor enquanto ela desabava. Sentiu-se escorrendo como água por uma mão. Mas ela não caiu na escuridão do desconhecimento. Ela caiu na névoa. Luz cinzenta, pedra fria, o longo corredor, descendo para a água negra. E desta vez ela não ficou na beira. Desta vez ela estava nela, de pé nas águas rasas com o frio roendo suas pernas. E a névoa estava viva ao seu redor, pressionando sua pele como mãos. E cheirava a cinzas e luto antigo, e no momento antes de toda a esperança se apagar. Ela sabia onde estava. Ela sabia agora o que era. Não um pesadelo, uma gaiola construída um luto de cada vez, com 7 anos de profundidade. E ela estava dentro dela com ele, finalmente. E ela entendeu, com um frio que não tinha nada a ver com a água, que a febre havia feito a coisa que eles pretendiam fazer, com os olhos abertos e a bênção de Marin. Havia-a puxado completamente para dentro. Não havia cadeira para acordar e se afundar agora. Nenhuma mão do lado de fora para puxar. Onde quer que ele fosse, ela tinha ido. O laço havia se formado completamente da única maneira que podia. Não em uma cama, mas aqui nas profundezas, ambos dentro dele ao mesmo tempo. Ela o encontrou nas águas profundas, de joelhos, o negrume cobrindo seus ombros. E ele não estava lutando. Essa era a pior parte. Pior que o frio, pior que a forma que ela podia sentir se movendo sob a superfície. Ele se ajoelhou na água negra com a cabeça baixa e deixou que ela subisse ao seu redor. E seu rosto não estava com medo. Era um verde. Aldrich. Ela se jogou nas profundezas. E o frio era um punho, e as formas se ergueram ao seu redor. Coisas pálidas e perdidas, soldados em cores rasgadas, membros de clãs com feridas que nunca se fechariam. Todos eles virando seus rostos arruinados para ela, mas ela não parou.
Ela o alcançou, passou os braços ao redor dele e puxou, e ele era pedra. Ele era uma âncora. Ele não se levantaria. Você tem que voltar. Ela ofegou. Você tem que lutar. Eu não consigo fazer isso sozinha. Você tem que querer. Eu não posso. Sua voz já estava fraca e distante. Isso é o que eu devo a eles. Deixe-me pagar. Deixe-me ficar, Ren, antes que te leve também. E um dos perdidos se aproximou. Uma mulher pequena, um pano cinza ainda agarrado em suas mãos imóveis. Uma ferida em seu peito que nunca se fecharia. E ela abriu a boca. E o que saiu foi gentil, paciente e quase amável, o que o tornava monstruoso. Você deveria ter me visto. Um homem melhor teria. Este sangue está em suas mãos. A cabeça de Aldrich se curvou ainda mais. A água subiu e Ren, congelando, afundando, fraca de febre mesmo aqui, entendeu a última parte em um único flash frio. Porque ela conhecia aquela voz, não a da enviada. Ela nunca tinha ouvido a da enviada. Ela a conhecia porque a ouvira a vida inteira em sua própria cabeça, nas pequenas horas. Essa não é ela disse. Os olhos de Aldrich piscaram. Essa não é a enviada falando, Aldrich. Os perdidos não acusam. Eles não podem. Eles se foram. Ela pegou o rosto dele em suas mãos congeladas e o ergueu da água para olhá-la. Essa é você. É a sua própria voz na boca dela. A maldição não te alimenta com o ódio dela. Ela te alimenta com o seu próprio. Todas as noites, ela apenas te devolve a coisa que você já acredita e te deixa afundar nela. O rosto da mulher perdida piscou, vacilou. Ela não está te segurando aqui. Você está. Você sempre foi quem te segurou aqui. Eu a matei, ele disse, a água escorrendo dele. Eu o matei. Torvald. Você fez uma escolha terrível em uma guerra e pessoas morreram. E uma delas era seu irmão. E isso vai te machucar todos os dias da sua vida. Ren estava chorando, as lágrimas quentes em seu rosto congelado, e ela não as enxugou. Ela aprendera a não escondê-las agora. Isso é verdade. Não vou mentir para você e dizer que não foi sua culpa. Foi. Mas ser culpado de algo e merecer sofrer por isso para sempre não são a mesma coisa, Aldrich. Nunca foram. Sua voz quebrou e se consertou. Minha mãe e meu pai morreram e me deixaram. E por anos eu pensei que se eu tivesse sido melhor, eles teriam me mantido. Que eu mereci. Que eu merecia tão pouco porque eu era tão pequena. Ela pressionou a testa na dele. Não era verdade para mim e não é verdade para você. Você tem permissão para ter feito uma coisa terrível e ter permissão para voltar para casa, ambos ao mesmo tempo. Isso, Aldrich. Isso é o que significa estar vivo. A água parou de subir. Eles podem descansar. Ela sussurrou e se virou no escuro para encarar todos eles. Os perdidos, os arruinados, os mortos pálidos e suplicantes. Vocês podem descansar. Ele os carregou por 7 anos. Ele sente muito. Ele sentirá muito até morrer. Mas ele tem permissão para deixá-los ir. E vocês têm permissão para ir. Ela olhou de volta para ele. Deixe-a ir, Aldrich. Não porque não importou. Porque importou. E você pode carregar isso sem deixar que acabe. Deixe-a descansar. Permita-se voltar para casa. Por um longo e terrível momento, nada aconteceu. Então Aldrich de Thornhill levantou a cabeça e olhou para a pequena mulher perdida com o pano cinza em suas mãos e disse com sua própria voz, não a da água. Sinto muito por não ter visto você. Sinto muito por Torvald e por sua filha e por tudo isso. Seus braços se ergueram e se fecharam ao redor de Ren. E pela primeira vez, ele não era uma âncora arrastando para baixo, mas um homem se segurando. Mas não vou mais ficar aqui por isso. Eu tenho alguém para quem voltar. A mulher perdida olhou para ele e seu rosto arruinado, impossivelmente se suavizou. Ela fechou os olhos e se foi, dissolvendo-se na névoa, como o hálito no ar frio, e os outros com ela. Um por um, os soldados e os membros dos clãs e todos os mortos pálidos e suplicantes. Virando-se, soltando, indo. A água negra recuou ao redor deles como uma maré vazante. E Aldrich se pôs de pé na escuridão que se esvaía e se levantou, e ergueu Ren da última água em seus braços. E voltou, pela primeira vez em 7 anos, por conta própria,
porque escolheu, para uma luz cinzenta que estava se tornando dourada em suas bordas. Ren acordou na cama dele com o sol da manhã em seu rosto. Sol de verdade, o primeiro que sentia em sua pele em dias que não fossem facas. E sua febre se fora, e a dor atrás de suas costelas foi substituída finalmente por algo quente, dourado, cantante e inteiro. Aldrich estava inclinado sobre ela, ambas as mãos emoldurando seu rosto, e seus olhos cor de tempestade estavam úmidos. E seu rosto magro estava se abrindo em algo que ela nunca vira na moeda, ou no corredor, ou em qualquer lugar em todas essas semanas. Ele estava sorrindo. Você entrou naquele lugar por mim, ele disse maravilhado. Ninguém nunca... Ele parou, pressionou a testa na dela. Você desceu e me trouxe para casa. Eu te disse, Ren sussurrou, exausta e sorrindo como uma boba. A escuridão nunca foi a maldição. E ela sentiu então, completamente, o laço se acomodar em seu peito onde a dor estivera. Quente e dourado, e de mão dupla, zumbindo com a proximidade dele. Um cordão que ia direto de seu coração para o dele, que nunca mais seria cortado. Ela podia sentir as bordas do que ele sentia. Alívio, incredulidade e uma alegria tão grande que o assustava. Quando seu lobo ergueu a cabeça em algum lugar profundo nele e deu voz, alta e viva, após 7 anos de silêncio, o dela respondeu. O menor dos pássaros, o nada silencioso de toda a vida. E os dois sons se entrelaçaram e se tornaram uma coisa só. E o laço se fechou ao redor de ambos como uma fechadura se encaixando. Aldrich sentiu o selo. Ela o viu sentir. Ele se inclinou e pressionou a boca na curva de sua garganta, onde a marca de um companheiro iria. Gentil, uma promessa ainda não cumprida. Mais tarde, ele murmurou contra sua pele. Com sua febre curada e seus olhos abertos, tornarei isso verdade da maneira que deve ser. Mas já é nosso. Você sente? Eu sinto, disse Ren, e riu aquela risada baixa, quente e rachada, e sentiu a alegria dele saltar para encontrá-la pelo cordão dourado entre eles. A maldição não se quebrou de uma vez, nem o homem. Ele ainda acordava algumas noites com a água cinzenta em seus olhos, procurando por alguém que não estava lá, até que descobria que ela estava bem ao seu lado. Todas as noites, perto o suficiente para segurar sua mão no escuro. Nessas noites, ela não lhe dizia que estava tudo bem, porque não estava, e ele saberia da mentira. Ela apenas o abraçava e o deixava falar quando podia, sobre Torvald, sobre o campo, sobre a bandeira cinza na névoa. O luto não tinha horário, mas deixou de ser algo que ele enfrentava sozinho. E isso, descobriu-se, sempre fora a diferença. A virada do ano veio e se foi, e os leitores que o haviam dado como perdido contaram novamente e não conseguiram explicar o que encontraram. Um rei com peso de volta em seu corpo, cor em seu rosto, um lobo desperto e alto em seu peito. A geada quebrou cedo. A primavera surgiu verde sobre a costa cinzenta. A corte não sabia o que fazer com eles. Uma copeira, uma ajudante de curandeira, os mais gentis corrigiam, como se ajudasse, colocada ao lado do lobo silencioso como sua verdadeira companheira. Não era o que 7 anos de casas nobres rejeitadas haviam imaginado para o fim da história. Havia sussurros, havia olhares longos e frios quando o laço foi anunciado, e olhares ainda mais longos no dia em que Ren ficou diante de toda a corte reunida em trajes emprestados, pequena como seu nome, e deixou um rei se prometer a ela diante dos deuses. A antiga marca de companheiro cicatrizou prateada em sua garganta, onde ele havia tornado o laço verdadeiro. Mas a mão de Aldrich estava firme na dela o tempo todo. E quando terminou, ele se inclinou para o ouvido dela na frente de todos e murmurou. Eles se acostumarão, e se não se acostumarem, podem discutir com o rei, que é irracional e incuravelmente apaixonado por seu pássaro. E ela riu, aquela risada baixa e quente que quebrava alto no final, a que havia começado tudo. E toda a corte sombria ouviu o lobo silencioso de Thornhill rir alto em resposta, e nenhum deles jamais esqueceu o som. Agora, em uma manhã brilhante, 1 ano depois, Ren acordou lentamente com a luz do mar. A janela estava aberta. Ela podia sentir o cheiro de sal, alcatrão e algo verde das planícies da Maré Baixa, até a Torre Oeste. Porque ele mantinha a janela aberta e agora,
todas as noites, para sentir o cheiro da costa que ela lhe devolvera. Aldrich dormia ao seu lado, profundo e tranquilo, um braço pesado sobre sua cintura. Seu rosto na luz da manhã, sereno como o de um menino. Nenhuma névoa esperava para levá-lo. Nenhuma água, apenas a respiração, lenta e uniforme, e um lobo em paz em seu peito. E olhos cinzentos que se abririam em um momento e a encontrariam primeiro, como faziam todas as manhãs agora. Como se ela fosse a coisa pela qual valia a pena esperar. Ela se recostou em seu ombro e fechou os olhos. E pela primeira vez na vida de ambos, nenhum deles tinha medo do que a escuridão traria.